Microfone mudo. Sempre esqueço. Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos à nossa palestra sobre o 2 de julho. E eu quero começar, antes de passar a palavra para Márcio, agradecer de coração ao Daniel Rebouças por estar aqui hoje com a gente, compartilhando informações e imagens e essa imersão na iconografia do 2 de julho, essa disponibilidade. Quero super agradecer, porque vai ser muito importante para mim e para todos os aqui do grupo. Então, muito obrigada pela sua disponibilidade de estar aqui com a gente numa segunda-feira de noite. E aí, gente, eu vou passar para Márcio. O Márcio vai coordenar, o Márcio Fiais, que é dessa área meio híbrida de ciência, tecnologia e arquitetura, e está se enveredando pelo mundo dos jogos digitais e dos ambientes interativos aí, né? E vai estar mediando essa palestra. Mas antes de eu passar para Márcio, eu queria dizer a vocês que a gente colocou uma lista de frequência nas notas compartilhadas, em cima do nome dos usuários. Então, Márcio, super obrigado pela mediação aqui para a gente trazer o Daniel, e obrigado por estar aqui com a gente na disciplina e aqui mediando essa palestra, que com certeza vai ser super importante para todos nós. Meus amores, fiquem ligados, porque Daniel é um grande banco de dados aí para a gente aproveitar para o nosso jogo. Passo para você a palavra, Márcio. Obrigada. Tá bom, gente. Obrigado por terem participado, pela presença. Né? Deixa eu me apresentar. Né? Sou Márcio Fiais, eu sou aluno da professora Lynn Alves e sou monitor nesse semestre de sua disciplina. Né? A gente está estudando sobre jogos digitais e analógicos, né? No IHAC, Instituto de Humanidades, Artes e Ciências, do professor Milton Santos, aqui na UFBA, Universidade Federal da Bahia. Eu queria iniciar contextualizando porque convidamos Daniel, né, para que ele possa, na noite de hoje, estar aqui compartilhando o seu conhecimento sobre os episódios da independência da Bahia, né? Nosso 2 de julho. Bem nessa semana, interessante que é nessa semana do 7 de setembro, na quinta-feira, comemorando o 7 de setembro, né? E Daniel vai falar sobre isso, né? Mas a nossa querida independência do Brasil, ela só foi consolidada de fato no nosso 2 de julho. Né? Nesse teste, a nossa turma está desenvolvendo um jogo sobre o 2 de julho, né? Mais precisamente sobre a Ilha de Itaparica, o episódio da Ilha de Itaparica, que teve como principal protagonista Maria Filipa, consagrada heroína da independência da Bahia. Né? Por conta disso, precisávamos mergulhar nesse universo de Salvador, Ilha de Itaparica e Recôncavo Baiano, cenários onde os episódios aconteceram. Tivemos, então, a ideia de convidar um historiador que nos desse não somente uma descrição dos acontecimentos, mas também uma visão das narrativas históricas, através das iconografias disponíveis, encontradas nas pesquisas realizadas pelos historiadores que se debruçaram sobre os fatos ocorridos, para que a gente possa ter, a partir dessas referências, uma base segura de conhecimento para nos orientar na construção dos cenários, dos personagens, da narrativa e das ações no jogo que estamos produzindo. Aí vou falar agora como é que eu cheguei até Daniel, né? Eu tenho na minha sala de estar, eu tenho esse livro aqui, que eu adoro, esse livro aqui, não sei se vocês estão vendo aqui pela imagem, né? Legal. Né? Que é um livro que fica no centro da sala de estar, chama Salvador, uma iconografia através dos tempos, né? Que foi organizada pelo nosso querido Daniel Rebouças, em coautoria com um antigo professor de História da Arquitetura meu, que já deve estar apresentado, e com a historiadora da arte, uma historiadora da arte carioca, né, Fernanda Terra. Isso. Né? É um livro que eu recomendo bastante, né? Eu adoro, eu degusto ele. Estou na sala, eu sou apaixonado por história, né? Acho que eu curto muito história, e esse livro é um livro que eu tenho acesso a ele semanalmente, eu dou uma folhadinha, tem muitas imagens, é muito interessante. Né? Convidamos o Daniel mora em São Paulo, então ele não pôde fazer uma aula presencial, mas ele, de forma generosa, nos atendeu virtualmente. Né? E essa aula está sendo gravada, está sendo passada não só para os alunos da turma, mas para toda a comunidade UFBA. Né? Inclusive, na Faculdade de Arquitetura, eu fiz a divulgação. Né? Pode ser que o pessoal não assista online, mas como essa aula vai ser gravada e vai ser disponibilizada, ela vai estar no radar e algumas pessoas com certeza vão assistir. Né? Eu vou apresentar a vocês agora o texto
protocolar, né, de Daniel. Né? Daniel Rebouças é pesquisador e escritor, mestre e doutor em História pela UFBA, tem experiência em docência no ensino médio e superior. Desde 2005, pesquisa iconografia baiana, com 6 livros publicados na área. Um deles, esse que eu mostrei para vocês. Atualmente é pesquisador associado do Instituto Flávia Abubakir e membro do Aesthetic and Design of Latin American Technology, do Consortium History of Science, Technology and Medicine. Essa apresentação de Daniel. Eu queria falar para vocês que, Daniel, vocês podem perguntar à vontade, é só levantar a mãozinha, embaixo tem uma mãozinha, é só levantar a mão que ele vai responder algumas perguntas que vocês queiram fazer. Eu provavelmente vou fazer algumas também. E eu passo a palavra, então, agora ao nosso convidado, Daniel Rebouças. Ok, obrigado. Primeiro, boa noite a todo mundo aí presente, obrigado pela presença. Quero agradecer a professora Lynn Alves, que eu já conhecia de nome, não conhecia pessoalmente, e agora, nesse novo pessoalmente virtual aqui, estou conhecendo, prazer, professora. Eu tive um colega na época do doutorado que estudou videogame, chamado Diogo Carvalho, da minha turma, e Diogo, desde Diogo para cá, o meu olhar sobre videogame mudou completamente. Enfim, prazer conhecê-la. Márcio Fiais eu conheço aí assim, não pessoalmente, mas de outros momentos, mas rapidamente aí na época que a gente andava pelo mundo da música, e aí temos também um pouco de parentesco aí, etc. Então, agradeço, foi um prazer receber o convite dele, e foi um prazer, né, um imenso prazer trazer aqui um pouco da minha pesquisa para vocês aqui, pessoal do IAC. Essa pesquisa aqui, como o Márcio comentou aí, eu venho desenvolvendo desde 2005, então já vão-se quase 20 anos aí de iconografia. Comecei ali na assistência do professor Cid Teixeira, nosso querido professor, e depois disso passei a desenvolver aí também um trabalho, né, de publicando, escrevendo, também trabalhei em sala de aula durante quase 15 anos e levando as imagens para a sala de aula, que são espaços maravilhosos aí para a gente refletir nossa prática de trabalho como pesquisador, né, como escritor também, uma coisa alimenta a outra. E agora, atualmente, venho dedicando a um trabalho mais voltado para pesquisa, mais voltado para assessoria, consultoria, né, desenvolvimento de projetos ligados à história de uma maneira geral, mas em especial à iconografia baiana. Tá? Então, aqui o que eu trouxe para a gente é um olhar sobre o 2 de julho. E foi o título que eu imaginei para essa conversa, porque, tal como vocês vão perceber ao longo da nosso bate-papo aqui à noite, né, assim, eu gosto muito dessa ideia de que sobre uma imagem, sobre uma iconografia, a gente lança um olhar, mas não, obviamente, um olhar no sentido estético, ou só um gesto sobre, né, não só contemplativo, analítico, iconológico, iconográfico, seja lá o que for, mas a gente ter a consciência, isso a gente vai ver ao longo do tempo aqui, da conversa, que esse nosso conhecimento sobre sobre uma iconografia, sobre um determinado fato, ele é sempre temporário, assim, no sentido de que a dinâmica da pesquisa, a dinâmica do mundo, ela muda. Por exemplo, quando eu fiz os livros com o professor Cid Teixeira 15 anos atrás, o mundo da internet era completamente outro. A conexão entre arquivos, acervos e conhecimento iconográfico era absolutamente diferente. Quando eu fiz esse livro aí que Márcio comentou, de 5, 6 anos para cá, arquivos, por exemplo, na Europa, que guardam imagens sobre a Bahia, chegam de uma velocidade que era impensável na época que o professor Cid escrevia. Isso, obviamente, quase que muda a natureza do conhecimento que a gente tem sobre determinado fato, especificamente da iconografia, né? Porque você imaginar que há 30 anos atrás, para você conhecer uma imagem, você tinha que pegar uma viagem de avião, passar uma semana, 2, num arquivo para você ver uma imagem, coisa hoje que um Google você consegue. Então, assim, até tempo de você digerir isso tudo talvez seja um dos problemas. Mas, enfim, a gente vai conversando aí, tá? Então, eu trouxe uma apresentação, como o Márcio falou, as questões podem ser colocadas. Eu só vou pedir, professora Linha e Márcio, uma gentileza, assim, podem me interromper, porque como eu vou estar apresentando, às vezes eu não consigo, acho que ver, assim, se uma pergunta surgir e tal. Aí pode falar, né, Daniel, alguém perguntou, e aí eu paro, não tem problema nenhum, tá? Acho que fica mais dinâmico, tá bom? Então eu vou começar lá. Desculpa, Daniel, só um minutinho. Então tá, viu, gente? Vocês viram aí, né? Vocês podem botar no chat, eu e Márcio vamos fazendo a mediação. Vocês podem levantar a mãozinha, que aí a gente passa para Daniel, porque realmente quem está falando perde a imagem. Eu vou fechar minha câmera aqui para poder você ficar no centro e eu vou estar aqui acompanhando com o Márcio no chat.
Então, pronto. Obrigada, Beleza. Daniel. Nada, obrigado a você. Vamos lá. Bom, aí já está um pouco no meu currículo, né? Atualmente eu pesquiso nesse centro de pesquisa, né, do Instituto Fábio Buarque, inclusive trouxe algumas imagens desse centro, a gente vai conversar um pouco sobre ele, é importante para essa conversa de hoje. Eu também faço parte desse grupo, né? Na verdade é um grupo, digamos assim, um consórcio, né? Uma espécie de conglomerado de vários pesquisadores da Universidade dos Estados Unidos, né? E gente, pesquisador do mundo inteiro, que está pensando sobre a relação entre estética, né? Ou seja, sobre imagem, né? Desenvolvimento de produtos, design, sobre vários tipos de produtos, digamos assim, ligados ao, digamos, à história social da tecnologia, né? Para quem não sabe, um dos meus livros de respeito à história da eletricidade foi por causa exatamente desse trabalho que eu fui convidado para fazer parte desse grupo, né? E lá eu estou atualmente desenvolvendo um trabalho sobre a iconografia dos bondes, né? Fotografia tem sido, digamos assim, meu objeto de trabalho mais sistemático, né? Não tanto a iconografia anterior à fotografia, mas, né, de alguma maneira eu tenho acesso a ela também nessas pesquisas e tal. Mas beleza, vamos lá. Então, bom, 2 de julho. Eu queria começar com um ponto que eu acho importante, que é o seguinte, que é vamos partir de uma premissa, assim. Para o século XIX, né, a gente, até então, por isso que eu falei da provisoriedade, né, coisa do conhecimento ser provisório, exige muito pouca iconografia de época, né, do desfile do 2 de julho, diga-se, tanto do desfile quanto da guerra, ou melhor, da guerra quanto do desfile. Né? Infelizmente, a gente tem pouca iconografia, isso se deve a uma série de fatores. Um deles é que a tradição portuguesa da iconografia sobre a colônia não era uma das mais poderosas, das mais sistemáticas, assim, que produziu muito mais os holandeses, os ingleses, os alemães, etc. Inclusive, nossas iconografias conhecidas sobre o mundo brasileiro e baiano, por consequência, são de estrangeiros não portugueses. Então, você realmente não tem tanta coisa assim sobre a iconografia. Eu trouxe algumas coisas aqui para a gente ver, tá? Agora, sobre a Bahia do século XIX, que eu acho que ajuda, né? Aqui nessa conversa de hoje, que é baseado na ideia da gente estar refletindo um pouco sobre a iconografia dessa guerra para a feitura de um jogo, ela já é muito mais generosa. Né? E isso é muito legal, porque vai, de alguma maneira, ajuda vocês a balizarem, né, a construção dos ambientes, dos personagens, né, da mecânica, a construção ali da dinâmica, né, do jogo. Então, isso a gente consegue sanar essa segunda parte. A primeira a gente vai ter que ter um certo cuidado metodológico, eu vou falar daqui a pouco sobre o que seria isso, tá? Ou melhor, metodológico e historiográfico. Bom, no caso, agora outro ponto aí do slide, né? No século 20 e 21, aí já muda realmente bastante, né? A iconografia do desfile, 2 de julho, que é a rememoração daquela guerra, a celebração cívica daquela guerra, ela é muito mais generosa, então desde os postais, fotografias, gravuras, tem pintura, né? Material digital bastante, então assim, aí já muda realmente a situação. Porém, o que a gente está pensando aqui como coisa de época, ou seja, do ponto de vista mais histórico, né, mais rigoroso, mais estrito senso, a gente vai ter que partir dessa situação um pouco menos, digamos assim, um pouco mais inglória, né? E uma outra coisa que tem no século 20 e 21, isso é muito interessante, que aí toca um pouco da conversa de hoje, que o 2 de julho tem sido, né, cada vez mais visitado. Né? Então você tem novos debates, novas leituras sobre o evento, né, tanto a guerra quanto o desfile aqui, e tem lançado, então, novos olhares. Primeiro, por exemplo, novos personagens têm surgido, né, o questionamento, o debate sobre antigos personagens de destaque na narrativa, com uma tentativa de buscar outros personagens que, por acaso, não foram lembrados digamos, na historiografia oficial do movimento, ou que a metodologia mais aceita na historiografia também não contemplava, que seria o caso, por exemplo, da Maria Filipa, né, do Índio Jacaré, de outros assim que dificilmente, de fato, apareceriam numa narrativa mais oficial, mas que pode, de repente, aparecer num documento ou outro que a gente até então não conheça, né? Por isso que os novos documentos, de alguma maneira, balizam muito a reescrita da história, né? E, obviamente, aí a gente chega na conversa de hoje, que é esses novos personagens, esses novos lugares, né? Então, você vai pensar o 2 de julho em Taparica, o 2 de julho em Cachoeiro, o 2 de julho em Santa Amaro, né? As próprias festas atualmente acontecem em vários lugares do estado,
não só na capital, outras datas são propostas, inclusive. Você, então, lança desafios ainda maiores para recuperar essa imagética, né? Então, eu vou trazer algumas coisinhas aqui para a gente hoje, né? Acho que uma primeira coisa muito importante é pensar o seguinte. O 2 de julho ele tem uma espécie assim, de uma, digamos, narrativa oficial, assim, uma espécie de visão oficial, sistematizada pelo Manuel Querino, um trabalho muito importante que ele fez, né, e depois foi editado na década de 40, chamado Bahia de Outrora, onde ele tentava defender, ali no meio daquele meio intelectual do começo do século XX, a ideia de que o 2 de julho, além de ser uma festa muito importante, ela tinha na figura do caboclo um valor muito importante, porque o caboclo, né, no caso o símbolo indígena, ele via sendo duramente questionado, né? O africano, descendentes dos africanos, não precisa nem dizer, que o Quirino realmente tem um trabalho muito importante na valorização desses africanos e seus descendentes para a nação, mas aí no caso do 2 de julho ele estava ali nessa disputa. E ele então formula ali, né, uma ideia de que logo no primeiro desfile, em 1824, ou seja, um ano depois da celebração, né, decoraram ali uma carroça, né, feito com materiais da própria guerra, uma carroça da época, e você decorou, né, com café, fume, cana-de-açúcar, e você colocou ali em cima, né, um velho mestiço, ou seja, um representante da ascendência indígena, como uma espécie de alegoria viva mesmo ali da celebração, e você então fez um primeiro desfile ali, saindo da Lapinha até o terreiro. Esse teria sido, segundo Quirino, um primeiro desfile, assim, né? No ano seguinte, isso, digamos assim, foi aprimorado, então um escultor chamado Manuel Inácio esculpiu um caboclo, né, com a madeira própria, né, do carro, lá da madeira da época da Batalha do Pirajá, né, e esse caboclo, então, teria aparecido atacando a serpente, né. O que é que alguns historiadores estão pontuando, assim? Que essa memória, que inclusive já faz parte até da história do 2 de julho, quando a gente vai, por exemplo, para a documentação da guerra, para a documentação da época dos festejos, ela não bate muito. Assim, ela tem várias lacunas, no sentido de que você não consegue confirmar algumas coisas com fonte, em alguns casos você até, digamos assim, vê coisas diferentes, isso que é interessante. Então, por exemplo, primeiro que o 2 de julho, na verdade, os primeiros 2 de julho, segundo o que a documentação nos sugere, não foi esse reencenamento do desfile tal como a gente classicamente conhece. Essa reencenação da entrada do exército pacificador, e aqui só fazendo um breve parêntese, né, a guerra de independência ela é um conflito entre, né, baianos, depois brasileiros e portugueses, durante ali mais ou menos fevereiro de 1822, para alguns junho de 1822, até o 2 de julho, né? E ao final dessa guerra, né, enquanto os portugueses ficam sitiados em Salvador, e os baianos, depois brasileiros, no entorno, né, Taparica, Cachoeira, Santa Amaro, Nazaré das Farinhas, etc., ali no Recôncavo e em outros lugares também, eles então tomam Salvador no dia 2 de julho e entram pela Lapinha, né, retomando a cidade. Então, esse desfile, digamos assim, ele não foi, porque não foi assim, as fontes não sugerem isso. Sugerem que você tem uma festa de rua muito herdada da forma colonial, digamos assim, de você celebrar, né? Então você tinha a decoração das casas, os desfiles nas ruas, a parada militar, a festa no teatro. E essa reencenação ela só foi feita por um grupo radical, um liberal radical, que reencena e coloca isso, né? E nessa reencenação, esse grupo de radical liberal é que ele vai introduzir o símbolo dos caboclos, né? Então ela só acontece um pouco depois. Então a figura do caboclo, símbolo indígena, ela só aparece em 1900, clássica, assim, com certeza, ou melhor, com certeza não, porque a fonte realmente indica, pode ter que tenha sido antes, a gente de repente descobre novas fontes, em 1929. Então você vê que a gente precisa ter um certo cuidado. Então, por exemplo, quando a gente vai aqui na iconografia, por exemplo, essa é uma das imagens mais antigas que se tem do caboclo. Um detalhe importante, inclusive esse termo era muito pouco comum na documentação de época. Então esse é um jornal de 1850, de Santa Amaro, onde aparece uma representação do caboclo, né? E é interessante porque o Hendrik Kay, que é um historiador da Universidade de Toronto, de Calgary, né, em Toronto, eu não sei se é Calgary ou Toronto, agora estou na dúvida, mas enfim, canadense, ele pontua que essas primeiras representações que a gente está vendo aqui, por exemplo, desse jornal do caboclo,
elas nos colocavam questões interessantes. Por exemplo, né, como eu falei, primeiro que ela só aparece em 1929. Segundo, que não há uma menção clara nos primeiros documentos se era o caboclo ou a cabocla, desculpa, tá? Pelo contrário, as primeiras indicações sugerem que seja uma personagem feminina. Então, a primeira cabocla, não um personagem masculino, tal como aparece, por exemplo, já nessa imagem de 1850, depois de uma outra, ou às vezes as duas, né? Por quê? Primeiro porque a referência, né, isso faz um certo sentido, a referência da América liberta contra o europeu, ela é uma Índia, mais comum na América Espanhola, pelo menos. Então, é bem provável, segundo ele, que a representação seja feminina e progressivamente masculina, né? Diferente do que está narrado, por exemplo, lá no Manuel Quirino, né? Então, por exemplo, quando a gente vem aqui por exemplo, em Salvador, aqui vocês devem estar observando, essa é uma foto da cabocla, né? Ela fica numa estátua, na fonte que ficava na Piedade. Depois essa fonte vai ser mudada de lugar. Mas, por exemplo, essa simbologia da cabocla feminina apunhalando uma serpente, como teria sido o caboclo inicial do de Júlio, ela acontece muito mais comumente no cotidiano na figura feminina, né, e não masculina. E então você vê que tem esse cuidado metodológico aí com a imagem. Então, por exemplo, essa é uma das referências ao caboclo mais antigo que tem, né? E é interessante porque a gente não pode perder de vista que no caso da guerra, especificamente, há uma participação de indígenas, né? E esse caboclo, obviamente, deveria ser uma espécie de referência a essa participação indígena na guerra, mas a dúvida sobre a sua característica lá continua acontecendo, né? E quando você vai para uma narrativa mais oficial, você tem que ter um certo cuidado com a iconografia que aparece. Então, por exemplo, esse jornal de 1871, que é o Reverbeiro, ele demonstra, né, a figura masculina, por exemplo, em cima do carro. Eu até fiz uma outra cópia dele aqui, dá para ver melhor, né? Você consegue ver ele aí, né, com o carro triunfal, a bandeira do Império, né, ele em cima de um carro, aí simbolizando o 2 de julho. Essa é uma das poucas imagens que a gente tem de época, que poderia ser um pouco mais próximo da representação dos indígenas que lutaram na guerra, né? E obviamente do caboclo do 2 de julho. Mas você tem que ter esse cuidado, essa atenção. Nesse mesmo jornal tem a proposta, né, de um, digamos assim, um grande portal, né? Uma grande estrutura que receberia, né, o desfile 2 de julho de 1871. E quando você olha esse monumento no detalhe, você percebe de fato que tem os dois elementos, né? Tanto a cabocla como o caboclo em cima dos carros, quando você olha aqui no canto, né? E você consegue perceber aqui, no caso, a figura feminina que parece essa de cá, a cabocla, ela está associada ao símbolo de liberdade, né? Então, você começa a achar algumas poucas imagens, digamos assim, do século XIX sobre o 2 de julho, tá? Uma coisa interessante, por exemplo, né, o uso do carro, aí você vê que é o que apareceu lá em Quirino, né? Você tem uma tradição, digamos, europeia, um pouco ali americana também, né? A ideia de que em cima do carro ele era um símbolo de muito maior radicalismo, né? Não é possível que os primeiros desfiles tenham herdado isso da época do combate, né? Esse uso do carro como um símbolo de radicalismo da luta, né? Então você começa a investigar esse tipo de coisa, mas você pode perceber que não é, de fato, respostas muito simples a gente achar na iconografia, né? Bom, o que vai acontecer que é importante é o seguinte, né? Quando a gente vai olhar a iconografia de época, e aí a gente vai chegar a algumas imagens, digamos assim, mais realmente contemporâneas do evento, você tem que, eu acho importante a gente ter pelo menos, digamos assim, 3, digamos, formas de pensar o 2 de julho, né? Existe um olhar sobre o 2 de julho que, digamos assim, valoriza bastante o seu papel numa espécie de identidade regional, né, de um certo bairrismo, vamos chamar assim, do papel da Bahia, né? Aqui Bahia é uma certa abstração, dentro do concerto nacional, dentro da estrutura, né, da nação. Então, por exemplo, você tem muitos narradores, como o Braz do Amaral, uma historiografia ligada ao Instituto Geográfico Histórico da Bahia, que valoriza bastante o 2 de julho como esse símbolo, né, da força da Bahia, a significação, a importância da Bahia, diante de um certo desprestígio, vamos chamar assim, político, ideológico, simbólico, da Bahia na República. Então, assim, o 2 de julho está sempre olhado por isso, né?
Então, suas imagens teriam um pouco também dessa, digamos, de cumprir esse papel, né? De você valorizar ali um papel da Bahia dentro de uma estrutura política mais ampla, né? Já tem uma outra tradição, essa é atualmente muito mais criticada, mas que durante muito tempo existiu, que é exatamente você pensar o 2 de julho, né, como uma festa cívica, onde se deveria valorizar os que a gente chama de símbolo civilizado, aqui, né, entre aspas, uma civilização pensada a partir das referências europeias, né? Então, por exemplo, você traria para evidência os grandes nomes, né, General Abatu, os membros ligados ao Conselho de Armas da Bahia. Você diminuiria a participação popular, então o caboclo perderia a chance. Inclusive, isso virou realmente coisa concreta, na medida que o Instituto Geográfico Histórico, né, a partir mais ou menos ali de 1913, mas concretamente a partir de 1919, ele aprisionou, né, o caboclo, dentro né, colocou ele dentro do seu pavilhão ali, né, e não deixou ele sair mais. E ele só foi sair no desfile muito tempo depois, né? Então era um pouco dessa ideia, né, que, digamos assim, tem seu grande marco na construção do próprio monumento, né, no Campo Grande, lá em 1895, quando ele é construído, exatamente para tentar criar um desfile 2 de julho, aí você visualizar a guerra nesse ponto de vista mais civilizado, né? E hoje, o que de fato tem, digamos assim, ganhado força é uma perspectiva mais de um 2 de julho popular. E aí a gente vai chegar um pouco, talvez, digamos assim, numa abordagem onde esses novos sujeitos aparecem, né? Então, assim, você tem os movimentos populares, né? Uma academia, de uma maneira geral, ele busca olhar o popular na festa. Então, você pensa o 2 de julho assim, como uma festa de força popular. Em que sentido? Tanto na participação dos setores, né? Então, assim, você tenta recuperar essa participação civil ampla, né? Outra coisa, você começa a considerar o 2 de julho, que uma das características únicas do 2 de julho em relação às festas cívicas nacionais é que ela tem exatamente essa característica de ser uma festa com muita força junto à sociedade e com muita dificuldade do poder das autoridades competentes, no século XIX e no XX também, digamos assim, de administrar a festa, né? Quando isso acontecia, normalmente a reação popular ou era esvaziamento da festa, ou era reapropriar os símbolos de alguma maneira, né? E muita gente traduz isso exatamente da sua origem, que seria a guerra do 2 de julho, como de fato uma guerra popular, né? Mas isso de fato é uma interpretação, tá? O ponto que a gente vai chegar então aqui é o seguinte: é exatamente esse olhar popular sobre o 2 de julho que faz emergir esses personagens que a gente está conversando hoje aqui, que eu acho que vocês conversaram em outras aulas, né? Que é a figura da Maria Filipa, né? Esse novo olhar que seria Itraparica, não você olhar tanto Salvador, né? Você está olhando outras regiões e pensando no 2 de julho mais plural, né? Festas, né? No sentido mais plural da coisa. Então, guerras, no sentido mais plural também, e festas. E aí, agora a gente chega... Bom, deixa eu passar isso aqui, eu acho que a gente pode começar a falar um pouco sobre imagem, mas... e começar a falar um pouco sobre, por exemplo, a figura da Maria Filipa. Essa é uma personagem da guerra que tem sido realmente, no último ano passado, acho que surgiu uma discussão muito calorosa aí na imprensa, e eu acho também aqui no grupo vocês discutiram, né? Essa, por exemplo, é uma personagem que, até onde a gente sabe, a iconografia dela é uma iconografia que não é conhecida, assim. Não chegou até a gente nenhum desenho mais ou menos de época. Esse retrato que é feito dela, que é sugerido dela, né? Feita por essa Filomena Orge em 2004, que era uma pesquisadora, eu não a conheço particularmente, ligada aí aos retratos falados, né? Então ela acho que creio até onde eu pude apurar, juntou essa especialidade dela junto com uma prática de uma pesquisa, digamos assim, etnológica, histórica, né? Uma vez que a Maria Filipa teria vindo, né, de povos escravizados da região do Sudão, então ela fez, juntamente com o descritivo, que é feito a partir de um relato oral, né, da oralidade, melhor dizendo, a partir do Osório Pimentel, né? E num livro, né, sobre a Itaparica, então ela, né, circunscreveu essas fontes e desenhou. A gente vai ver daqui a pouco aí que há fontes para a escravidão do século XIX que talvez possam ajudar vocês a pensarem pensarem a construção do personagem de vocês com esse desenho e outros, né, que a gente vai ver daqui a pouco, tá? Então deixa eu passar aqui. Bom, uma iconografia diferente das outras, talvez a que é melhor, digamos assim, tenha
sido representada exatamente na sua época é a própria Maria Quitéria, né? A Maria Quitéria, de fato, ela possui alguns desenhos, porque, só rapidamente aqui uma biografia sobre ela, né? Maria Quitéria era uma filha, né, de um pequeno fazendeiro, uma família de fazendeiros ali numa região entre São Gonçalo, Feira de Santana, né? E ela, então, motivada ali pelo começo da guerra e na dinâmica que tem, o 2 de julho tem a guerra, né? No 2 de julho ela tinha, que era exatamente a participação civil no exército pacificador, né? Então, desde pessoas que não tinham formação militar estrito senso, elas se, né, prontificaram a lutar pela expulsão dos portugueses de Salvador, né, no caso, obviamente, do Brasil também, na Guerra de Independência. Ela se candidata, né, quer se candidatar a guerreira, né, participante do exército, tá certo? E ela, então, não é permitida, porque uma vez que ela é mulher, não era permitida a participação feminina. Ela, então, né, juntamente com o apoio de alguns familiares, ela se traveste de homem, né, no caso, usa uma roupa masculina, entra como soldado Medeiros, participa da guerra e é descoberta, inclusive, durante o processo, mas, digamos assim, pela sua importância, pela sua participação, então ela permite não só que ela continue, como ela é, então, condecorada. Nesse momento que ela é condecorada, em agosto de 1823, ela viaja para o Rio de Janeiro, onde ela vai ter a chance de conhecer o imperador, Dom Pedro I, pessoalmente, né, e receber benesses militares, né, soldo, etc. E é exatamente nessa viagem que ela faz para o Rio de Janeiro onde ela passa a ser retratada. Então, até onde eu acompanho, existem alguns 3 ou 4 desenhos, 3 na verdade, desenhos de época sobre ela. Né? Esse primeiro, por exemplo, é atribuído a um viajante inglês, na verdade ele é filho de um cônsul inglês, e que ele fica no Brasil entre 1819 e 1820, que é o Henry Chamberlain. Né? E junto com os desenhos dele foi encontrado tem essa aquarela grafite, né? Onde ele faz esse desenho e eu coloquei aí do lado, vocês devem estar enxergando, uma gravação assim escrita, né? Com isso aí, né? Uma guerreira brasileira para quem o imperador deu uma insígnia por ter se envolvido 2 vezes contra os portugueses. Ela cavalgou e andou com essa roupa. Ela cavalgou e andou com essa roupa no Rio de Janeiro. Ele estaria se referindo, né? Uma das referências interessantes é exatamente essa saia, né? Porque uma inglesa que morou durante muito tempo no Brasil escreveu, que também conheceu pessoalmente Maria Filipe, falava que ela usava essa saia, né? Essa tartan kilt, essa sainha que está sobre, né, a calça branca, e teria feito então essa marca registrada e obviamente a arma, né? Alguma bibliografia sugere que esse desenho teria sido feito ao vivo, né? Ou seja, o Henry conheceu Maria Quitéria. Eu acho um pouco difícil, até onde eu pude apurar, se alguém tiver alguma informação assim diferente, seria interessante a gente conversar, porque eu acho que o Henry Chamberlain saiu do Brasil em 1820. A guerra nem tinha começado ainda, né? Então não faz sentido ele ter conhecido ela. E ele não volta. O pai continua, mas ele não volta. Então acho que esse desenho é de ouvir falar, né? Então você vê que a figura dela, de fato, ficou bastante conhecida. Inclusive, se a gente olha o próximo, né? Eu até deixei ele aqui com mais destaque para vocês visualizarem, né? O próximo, esse desenho realmente é mais impactante e, de fato, é sabido por alguém que, de fato, a viu, né? O autor desse desenho é um viajante, um artista viajante inglês, assim, ele morou em vários lugares e fez vários desenhos, mas no Brasil ele teve pelo menos 3 vezes, assim. A primeira vez entre 1918 e 17, assim. A segunda entre 21 a 23, então assim, durante a guerra mesmo. E a outra na década de 30 é quando ele vai integrar um navio no qual estava inclusive Charles Darwin, né? Quando eles passam aqui no Brasil, na Bahia. Mas esse desenho teria sido feito exatamente sob a encomenda, ou a partir da encomenda de uma viajante inglesa chamada Maria Graham, que morou durante muito tempo no Brasil, escreveu alguns diários e fez alguns desenhos, né, que a gente vai ver daqui a pouco, e encomendou outros desenhos. Um desses desenhos é exatamente esse desenho, né, dessa soldada feminina aí, né, que seria Maria Quitéria, de fato, né?
E é interessante porque, tal como a gente comentou, você consegue perceber nesse desenho, segundo alguns estudiosos, né, uma espécie assim de estudo, né? Ou seja, uma preparação para um outro desenho que depois foi feito, que aí, de fato foi uma encomenda mesmo, e esse desenho virou uma gravura, ou seja, foi passado por alguém. E essa gravura foi colocada no diário da Maria Graham, que foi publicado, e esse diário, de fato, é que, digamos assim, circulou o mundo e foi muito importante para a fixação da imagem da Malectéria, tal como a gente pode perceber, por exemplo, aqui, né? Alguns estudiosos, né, reforçam, perdão, desculpa, o rosto andrógeno, né, a masculinidade dela, etc. Mas aqui nesse outro desenho, a gente já vê que, segundo, né, esse teria sido o estudo para esse desenho, né, aqui ela já ganha uma farda militar um pouco mais detalhada, a arma, né, esse fundo aqui faz muito mais referência ao conflito, né, à guerra, muito embora para muita gente esse tipo de tipologia, que é, digamos, uma tipologia, digamos, mais genérica do que seria o Novo Mundo, porque quem teria colocado esse fundo aqui na tela seria o gravador, né, que é o Edward Finder. Trabalhava numa casa de gravura a partir do desenho do Augusto Early. E aí você começa a ter um pouco de imagem mais de época, né? Essa imagem é mais ou menos de 1824. Mas, enfim, toda sorte ela é uma imagem um pouco mais conhecida, né? E provavelmente mais próxima, contemporânea aí do conflito. Mais tarde essa imagem vai ser tão conhecida que na encomenda que é feita pelo Tuné, né, o Afonso Tuné, para os ícones da independência do Brasil que vão integrar o Museu Paulista, que estão inclusive até hoje aqui em São Paulo, dá para a gente visitar, né, é feita então essa gravura, né? Ele até comenta aqui, né, o Tuné, que é organizador, ele até fala, né, que o pintor, o Domenico Faliucci, ele fez a representação de Malectéria exatamente baseado nessa gravura que está no livro da Maria Graham, que era do Early, né? E hoje a gente sabe disso, tá? Então essa seria uma outra representação. Aqui eu trouxe alguns outros quadros, né? Feito também por esse pintor, né? O General Labatu, a própria Joana Angélica, né? E são representações já da década de 20, tá? Elas não são da época da guerra, são baseadas exatamente nessa pesquisa que o Domenico Failucci faz, né, da iconografia disponível, né? Então você vê que a gente retoma aquela conversa que a gente teve no começo sobre a memória, né? Então é importante você saber que, por exemplo, nessa época da década de 20, você tem uma discussão muito forte sobre a participação dos estados na república, né? Então quem são os símbolos que são eleitos, quem são os sujeitos que são, digamos assim, selecionados para integrar esse panteão nacional e outros que não são, né? E o que é que isso implica na iconografia de época, tá? Isso é um cuidado, digamos, metodológico e teórico e, digamos assim, da consciência da feitura da imagem, né? Beleza? Tranquilo? Vamos seguir aqui. Bom, então assim, se a gente não tem muita iconografia de época do 2 de julho, para a Bahia da década de 20 a gente já tem bastante coisa. E isso eu acho que pode ajudar. Inclusive eu trouxe aqui para a gente, eu acho que são coisas, digamos, um pouco mais direcionadas para esse universo que pode ajudar a formar digamos assim, esse contexto das batalhas. Então, por exemplo, a própria Maria Graham, que eu citei há pouco, a documentação junto a ela, o que ela deixou, né, além dos livros, alguns desenhos que são assinados, foi encontrada uma série de desenhos que durante certo tempo foi atribuído a ela, mas depois, né, se colocou com uma outra atribuição de outra autoria, então ninguém sabe exatamente quem desenhou essas gravurinhas assim, mas são muito interessantes porque provavelmente elas são, digamos assim, feitas à época que a Maria Graham estava na Bahia, que é exatamente a década de 1820, que é a época da guerra. Então, por exemplo, você tem aí um desenho de um soldado, né, do batalhão provisório, e aí você pode, tanto esse desenho quanto esse, é interessante marcar que todos esses dois soldados que integrariam a força, né, da polícia, que seria o futuro da polícia militar, você consegue perceber exatamente uma marcação racial evidente aí, né, nos dois sujeitos. Isso tem todo a ver com a história da guerra, uma vez que uma das grandes questões que atravessou o 2 de julho, no caso a guerra do 2 de julho, era a participação dos setores populares, das pessoas de cor e também dos escravizados, né, e como esse contexto também permitiu que esses sujeitos colocassem suas questões ali, né, colocassem seus desejos de liberdade, seus desejos de uma cidadania mais
igualitária, e a reação por parte de alguns membros da elite, das autoridades, era exatamente marcar essa diferença racial e ou, né, reforçar o caráter perigoso desses sujeitos escravizados. E essa imagem, de alguma maneira, nos sugere que a força militar, né, a força do batalhão, ela de fato era atravessada por essa dimensão racial, né? Tanto isso faz sentido porque quando ele vai colocar a polícia, você já consegue perceber que são sujeitos digamos assim, cuja marcação da tez branca e da origem europeia fica mais evidente. A gente vai ver em outros desenhos, mais para frente daqui a pouco, aí, que também isso também acontece, né? Então, quando você tem a polícia e ou guarda ligada às forças portuguesas, na época ainda do governo de armas, ou seja, na época colonial, antes da independência, essa marcação racial ela aparece, né? Diferente aqui do desenho, tá? Que eu mostrei há pouco. Aqui um outro desenho também rapidamente, só para mostrar um pouco desses rituais sociais, né, das elites. Então, é uma procissão de uma irmandade ali da Igreja do Sacramento, que provavelmente ficava na Conceição da Praia, e você vê aqui no fundo, né, sujeitos militares, né, de roupa de gala. Então, você de fato consegue perceber isso que a gente está comentando há pouco, tá? Aqui uma outra autoridade policial também, né, aqui nesse caso condenados, né, os convicts. Então, são duas pessoas condenadas, então que você vê as correntes, etc. E eles estão sendo punidos aqui, tá? Eu trouxe um achado novo, assim. Esse livro eu achei recentemente numa pesquisa. Ele é muito interessante, ele é um livro de um inglês que ele faz um estudo muito detalhado sobre os tipos de embarcações. Eu sempre tive muita dúvida, assim, sobre como seriam essas embarcações da década de 20, né? E esse inglês chamado William Simons, ele escreveu um livro chamado Naval Customs, foi publicado em 1840, mas ele foi feito quase 20 anos antes, né? Então é bem contemporâneo. E ele faz alguns desenhos detalhados das embarcações. Então, por exemplo, quando a gente estuda a Guerra do 2 de Julho e vê que as brigadas portuguesas elas estavam exatamente com esse tipo de navios, né? Os brigades, né? As brigadas, você consegue ter uma representação imagética do que poderia ser esse navio, né? Na sua dimensão. Então, esse, por exemplo, é uma brigada de 16 tiros. Eu encontrei esse desenho recentemente. Aqui eu encontrei um de 36. Então, se o jogo, né, perpassar um pouco por essa necessidade de imaginar o que estava no mar, pelo menos na guerra, esses desenhos podem ajudar vocês a terem alguma referência, né, do que seria um navio de guerra, por exemplo, comparado a um navio cotidiano, né, digamos assim, exatamente esses navios que circulavam, que a gente tanto ouve falar, né, que traziam alimentos, que traziam produtos agrícolas do recôncavo para a capital. Então, por exemplo, esse é um navio, né, que carregava cana-de-açúcar e frutas, né, exatamente podia ser mandioca, podia ser jaca, sei lá, alimentos que vinham do recôncavo para cá, né, então você consegue ter uma dimensão de desenho, de referência desses navios, né. Certo? Isso é interessante, né? Isso é um achado novo aí. E aí, voltando um pouco para esse universo da Bahia, né, do século XIX, então você vê, por exemplo, outro desenho aqui das mulheres na rua. Então, se quiser pensar a participação feminina das elites, que inclusive era bem, bem rara, porque elas não eram, digamos assim, muito autorizadas a andarem na rua. Então, esses desenhos que foram encontrados junto com a Marinha Graham mostram um pouco do que seria isso para a Bahia, tá? E aqui a gente vai pensar um pouco na escravidão, né? Dos escravizados. Tem outros desenhos dela, tá? Eu trouxe alguns só, mas exatamente para poder sinalizar para vocês um pouco daquele exercício de reconstruir a Maria Filipa, né? Junto com o desenho que já foi colocado, alguns desenhos que a gente sabe que são realmente de época, né? Para cá, então você tem esses desenhos aqui, né? Uma fruteira. Eu tentei achar algum desenho daquilo que é atribuído a Maria Filipa, né, como por exemplo jangadeira, ou trabalhar no capoeirista, trabalhar ali nas imediações do mar, etc. Não encontrei algum que eu gostaria, mas assim que eu encontrar, eu prometo que entre em contato com o Márcio e com o pessoal, a gente vai manter contato e a gente compartilha com vocês, tá? Aqui é um desenho muito interessante, e aí voltando um pouco daquela conversa que eu estava falando sobre os policiais, né?
Esse desenho ele é realmente muito pouco conhecido, assim. Ele faz parte, né, do acervo do Instituto Flávio Boaqui, e ele faz parte de um sketchbook, que é uma espécie de caderno assim, de anotações, né, de desenhos, de rascunhos. A gente não sabe exatamente de quem seria, mas ele, junto com o objeto em si, tem marcado Conde da Ponte. Sendo o Conde da Ponte, que era um título, né, nobiliarco, de um dos governadores da Bahia na época ainda colonial, a gente está falando de um desenho situado entre 1808 e 1809. Isso é muito interessante porque confirma, né, assim, de alguma maneira sugere para a gente que aquela representação, por exemplo, militar, que a gente estava vendo há pouco, que está nos desenhos que são atribuídos, que fazem parte ali do conjunto da Maria Grã, de fato dialogam mesmo com a representação, né? Então você vê que parece de fato. Esse desenho, por exemplo, acho que até então não foi apresentado, é a primeira vez que ele está vindo, pelo menos a público, assim. Aqui é uma joia, né? Isso aqui eu acho que eu pensei assim trazer para vocês. Esse já é um desenho um pouquinho posterior, mas ele é muito interessante porque vocês conseguem ver, quem estiver observando aí, ele é um desenho com muito detalhe da dinâmica social. Isso aí seria mais ou menos onde hoje é a Ladeira da Misericórdia. Tá? E aí você consegue ver com muito detalhe, né, o trabalho de rua, né, dos escravizados. Então você poderia ajudar a pensar ali a dinâmica social dos jogos, né, os sujeitos, né, das elites, como eles normalmente se portavam na rua, né, o espaço, a dinâmica da cidade, né, ali num momento, digamos assim, mais cotidiano, né? Esse desenho também é de um inglês, né? Ele está de novo num sketchbook também, então ele não chegou a ser publicado, então ele não entrou num determinado circuito que é importante para os desenhos, né? Que são as intervenções das casas de litogravuras. Ele é um desenho, digamos, sem essa intervenção, e você consegue perceber bem, né, essa dinâmica aí social. Um desenho bem interessante também, tá? Vamos lá, para a gente ter tempo de conversar. Aqui, dois desenhos que eu não sei de quem são a autoria, não sei se foi descoberto, são de um museu no Rio, de Museu Castro Maia, na Chácara do Céu, na Santa Teresa, que são duas vistas, assim, são mais ou menos ali um pouco antes da guerra, e reforça bastante aquilo que a gente estava comentando, né? Esse aqui é bem mais rico em termos de detalhe. Aqui, para quem não está reconhecendo, é o Forte de São Pedro, ou seja, a entrada das Mercês e o Campo Grande. Então, tudo isso atrás que vocês estão vendo é o Campo Grande. É onde hoje está o TCA, o Garcia, os Barris, né? Um pouco diferente, né, do que a gente está acostumado a ver. Aqui para trás fica onde hoje é o TCA, né? Então, você vê que de fato é uma coisa muito diferente. E você consegue ver ali, né, tanto a dinâmica do trabalho escravizado, quanto as brincadeiras de rua, né, os policiais ali, os guardas, né, de prontidão forte atrás. É uma coisa um pouco mais rara mesmo de a gente visualizar. Semelhante a esse, do mesmo autor, né, provavelmente, a visão inversa, né? Ou seja, olhando para a entrada das Mercês. Então, hoje aqui, para a gente estar olhando aqui a nossa esquerda, né, esses casarões aqui estão onde hoje está a Casa de Itália, a entrada da Avenida, a saída da Carlos Gomes, a entrada da Avenida 7, aquela igreja ali mais ao fundo é a Igreja do Rosário, que fica até hoje a Avenida 7, né? Então você está olhando aí para a Avenida 7 também, né? E aí você tem, nesse desenho, você consegue visualizar um pouco mais, assim, né? A presença feminina na rua, né? Você vê que as escravizadas, elas aparecem aqui ao fundo, as carruagens. Então aqui você tem duas representações legais aqui da Bahia do século XIX, né? Que é exatamente a Bahia que vai para a guerra. Bom, vamos sair um pouco de Salvador, né? Vamos para além de Salvador. Trouxe essa também do Instituto Fábio Buba aqui, desculpa não estar marcado aí, mas é uma visão, uma panorâmica de Cachoeira, né? Ela é um pouquinho posterior, ela já é da década de 30, mas eu a trouxe primeiro que ela tem um efeito estético muito interessante. Você consegue ver a dinâmica dos barcos, né? E aí, obviamente, ela tem um papel fundamental para pensar o 2 de julho, porque depois que, digamos assim, a cidade ela é tomada por um radicalismo da Guerra Civil entre fevereiro de 1822 até mais ou menos junho de 22, né? Uma parte da elite soteropolitana ela foge para a cidade do Recôncavo, né? Santa Maria depois Cachoeira, e Cachoeira então abrigar
a sede da junta, né, que declara fidelidade a Dom Pedro I, né, e se coloca contra a Revolução das Cortes em Portugal, ou seja, contra os portugueses. Então, Portugal, nesse primeiro momento bastante reativo à resistência baiana, ele então envia, né, navios de brigada, como a gente viu ali, para Cachoeira, e no dia 25 ela então mira seus canhões tanto para São Félix quanto para Cachoeira, né, contra a proclamação do imperador, e é atingida uma pessoa em Cachoeira, que é o tambor Soledade, né, e para muitos ali é o começo da guerra, né? Então essa visão de Cachoeira, ela teria essa função da gente visualizar um pouco nesse cenário que seria o estopim da guerra, né? O começo, digamos, do conflito, tá? Um desenho, digamos, talvez um pouco menos, digamos assim, com mais elementos estéticos e um pouco feito, digamos assim, mais numa primeira visão, que depois se transformaria numa gravura, é um desenho do Von Martius, né? Von Martius é digamos, um cientista viajante bávaro, né? Seria hoje alemão. Ele viaja pelo Brasil entre 1818 e 19, roda, faz um circuito gigantesco, né? Sai do Rio, São Paulo, Minas Gerais, Bahia, etc. E chega na Bahia, mais ou menos em novembro de 1818, e ele, depois de uma, digamos assim, uma passagem muito dura pelo sertão da Bahia, né, de fome, de carestia, de seca, né, muito difícil você viajar no século XIX, depois de meses viajando, ele chega em Cachoeira, e é curioso porque ele mesmo escreve, né, o Von Martius, e quando ele chegou em Cachoeira foi um momento muito feliz, assim, porque ele conseguiu, né, se restabelecer, ele e a tropa dele toda, e ele então faz esse desenho à mão, aí no caderno dele, depois desse desenho ele vira uma gravura mais conhecida, que representa a Cachoeira bem ali no momento da guerra, né? Então esse aqui é um desenho de Cachoeira, vou passar aqui, essa é uma gravura, né, gravado pelo Couvent, que é um gravador francês muito conhecido, né, na França, e é o desenho dele, você vê que aqui você consegue ver mais claramente, né, os elementos, então dá para fazer uma comparação do que foi inserido, o que não foi, né, então você vê aqui na frente o trabalho escravizado aqui na frente, os barcos você consegue, né, delimitar melhor do que no desenho anterior, né, no desenho anterior praticamente não tem barco, tá, né? Então você consegue fazer esse trabalho aí, né, mais apurado, ter esse rigor maior na representação, tá? Bom, vamos seguindo. Bom, Márcio, conversando comigo antes aqui da conversa, da palestra, me pediu para falar um pouco sobre Taparica, né? O Von Martius, que eu mostrei há pouco, ele tem um desenho muito interessante sobre Taparica. Interessante quando eu digo, talvez muito pertinente, porque ele desenha as florestas, as matas que cercavam Taparica, né? Isso, obviamente, tem bastante utilidade, porque Taparica, durante a guerra, ela tinha essa função, digamos assim, de ser um lugar de entreposto da alimentação e da resistência ao cerco que é feito pelos baianos aos portugueses. Então, por duas vezes, os portugueses tentam tomar Taparica, né? Primeiro na batalha chamada Batalha do Funil, que é um pouco depois da guerra, ali provavelmente em agosto, salvo engano. E essa data não tenho muita certeza agora de cabeça, mas enfim, é logo depois que a guerra oficialmente começa, na Batalha do Funil, e depois também aí já no 7 de janeiro, né, que é a batalha mais famosa, onde tem a expulsão dos portugueses, e uma das características dessa expulsão é exatamente o uso que a Maria Filipa, junto com as vedetas, fazem do uso da cansanção, né, para bater para expulsar os portugueses, né? Então, assim, enfim, voltando, o desenho da mata seria interessante. Mas aqui a gente tem um desenho um pouco né, esse é um desenho do Rugendas, um pouco depois, mas ele dali da região de Taparica, né? Um pouquinho. Aqui, Márcio, um pedido seu que você pediu para eu contemplar, como a gente diz, tá pago, né? Aqui é um mapa bem interessante esse da Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro, sobre Taparica. Diga, Márcio, agora apareceu para mim. Apareceu aí. Ô, Daniel, naquela imagem anterior, você sabe mais ou menos que lugar é aquele? Seria um lugar chamado a tal da Ponta da Baleia, que não sei dizer. Se você Essa olhar... igreja...
Pois é, a gente consegue fazer depois um cruzamento da igreja e na esquerda da imagem tem uma ponta de um forte, acho que seria o Forte São Lourenço, né? Pode São Lourenço, né? Pois é, a gente consegue fazer um corte. Esse desenho, deixa eu só pegar o livro aqui, peraí. Então, essa imagem também já aconteceu na ação, né? Como é? Não entendi. Essa imagem aí é bem de onde a ação lá de Itaparica aconteceu, né? Exato. É desse núcleo duro aí de onde está as ações. Então, alguns desses desenhos, Márcio, assim, às vezes eles fazem uns rabiscos no lugar e depois é que eles vão sistematizar e depois vai ser gravado, sabe? Então, às vezes, a precisão do desenho inicial não é das melhores para a gente achar depois o lugar específico. Mas dificilmente eles errariam uma igreja ou um forte, sabe? Porque são balizas boas para eles e muito comuns, assim, sabe? Então, se a gente conseguir fazer esse cruzamento da estrutura da igreja e do forte, você consegue ter um nível de certeza mais interessante, sabe? Deixa eu só te mostrar aqui o desenho. Aqui, ó. Não sei se vai dar para vocês verem, mas claro. nesse livro aqui, ele faz um desenho da frente de Itaparica, tá vendo? Essas matas escuras são todas de Itaparica. Eu tentei achar esse desenho. Porque, na verdade, ele faz parte de um acervo manuscrito na Alemanha, do Martius. E eu já solicitei, né? Em outro momento, por acaso, solicitei. Mas eu ainda não consegui pegar para mim. E aí isso não teria trazido, com certeza. Mas de Itaparica conhecido, um dos melhores é o do Rugendas, que é esse daí, né? Que está aqui na palestra. Que a gente consegue ver um pouco da dinâmica, né? Dos barcos, né? E aí aqui tem atrás, tem os fortes, né? Enfim, dá para dizer um elemento, né? E aí é aquilo que você comentou comigo, né? O mapa, né? Com certeza. Aí o mapa, né? Interessante porque esse mapa está, digamos assim, geograficamente centralizado no núcleo da Baía de Todos os Santos e um pouco, se a gente quiser, um pouco em Itaparica, né? Acho que eu até dei um zoom nele aqui, ó. Acho que quem está assistindo vai poder ver melhor, tá vendo? Você tem toda a descrição de todos os pontos que fazem parte de Itaparica. Consegue ver? Legal. Tá vendo? Eu tô vendo, sim. Olha lá, Barra de Jaguaribe, Ubatuba. Não sei se hoje eles correspondem aos nomes atuais, né, da parte de Itaparica, ali das praias, mas você consegue ter uma noção de onde ficava geograficamente os pontos de batalha, que é uma das coisas que eu acho que pode ajudar, né? Tá vendo? Você consegue ter exatamente e também a parte de comunicação com o próprio Recôncavo, né, pelos rios, obviamente a parte de Salvador, né? E eu não sei, não fale. Na verdade, ali a batalha de Itaparica, ela aconteceu naquela região onde o pessoal que chama hoje de Itaparica mesmo, né? Sim, tem assim, tem Mar Grande, tem várias localidades para ele, né? Isso. Aquele é um lugar histórico onde tudo aconteceu. Isso. E também você tem a Batalha do Funil, que acho que, salvo engano, é um pouco mais para trás aqui, e que é uma parte que todas as duas elas conectam com, no caso, a parte continental, né? Porque o ponto era você conseguir dominar, historicamente falando, Itaparica interessava na medida em que ela ser uma espécie de possibilidade de abastecimento, né, dos portugueses que se encontravam em Salvador, que ficaram muito rapidamente sitiados de alimentos, né? Então essa é uma das estratégias do exército baiano, sitiar os portugueses, né? Então assim você fechou a Estrada das Boiadas, que seria mais ou menos onde hoje é Plataforma, um pouco ali da Estrada de Campinas, Pirajá, obviamente. Você tem toda a região seria hoje o litoral mais norte, também fechada, e Salvador ficou completamente com os portugueses, né, sitiado. Então só pelo mar. Então pelo mar leia-se Itaparica, que era o ponto mais próximo, né? Então você tem essa disputa aí nessas regiões. Essa que é a função, digamos, geopolítica, né, de Itaparica nessa guerra. Agora é engraçado isso, né, Daniel, que agora que a gente está precisando emergir nesse universo, né, da independência da Bahia, eu fico pensando, meu Deus, como o conteúdo da escola ele é bastante superficial, né? Porque assim, eu me lembro quando eu estudei e que não se fala, isso tudo é o que você falou antes, né? Algumas coisas assim estão sendo resgatadas, alguns personagens, alguns dados,
mas recentemente, né? Porque assim, eu ignorantemente, porque eu não, na escola, não estou falando do curso de história, estou falando a gente que trabalha com comecei trabalhando com educação básica. E aí você vai ensinar história na sexta série antigamente, né? Que era a independência da Bahia. Nada disso se fala, é um trechinho tão pequeno, não sei se o currículo mudou, mas eu fico vendo agora, pensando quanta coisa eu não aprendi sobre a história do meu estado, né? Um lugar tão importante. E que eu estou compreendendo agora, a não ser aquela coisa de Maria Quitéria, de Angélica, que a gente tinha essa na escola se colocava isso no conteúdo. No próprio livro didático, isso é muito superficial, né, menina? Impressionante. Sim, acho que muitas coisas atravessam, né, professora, isso, assim, primeiro que a abordagem sobre as guerras de independência, ou a independência de uma maneira mais ampla, assim, ela sempre foi um tema muito caro por uma certa narrativa mais positivista, dos grandes heróis, das grandes batalhas, dos grandes sujeitos, né? E você tem um outro olhar sobre a guerra, da história de uma maneira geral, mas sobre a guerra, recolocando, por exemplo, esses outros sujeitos, essas outras ideias de Brasil, é uma coisa muito recente, assim. Assim, na academia, eu estou falando aqui, vai década de 80, 90, até isso virar livro didático, produção cultural mais ampla, né? Tem um certo time disso acontecer, isso ser divulgado, né? Então, agora, por exemplo, iniciativas como essa, um jogo, iniciativas, publicações que às vezes o poder público baiano, estadual ou municipal faz, né, de divulgar o 2 de julho para além das suas narrativas mais oficiais, ajuda bastante exatamente a gente conhecer essas milhões de outras coisas. Então, por exemplo, uma coisa importante, hoje, esse deslocamento, né, de narrativas, né, você conseguir ampliar o olhar sobre determinado fato, faz com que você perceba, por exemplo, a importância dessas lutas em Itaparica. Então, você vai recuperar a história do lugar, os sujeitos, os mapas, as suas imagens, né? E aí, quando você casa isso com o conhecimento que a gente está podendo ter de novos acervos, de novas imagens, estou falando de iconografia especificamente, você começa a poder capturar essa da visualidade essa outra história, entendeu? Você começa, de fato, a conseguir fazer isso de uma maneira um pouco mais consistente, né? Então, se você junta as novas fontes, novas perguntas com novas imagens, a coisa começa a ganhar um corpo muito mais interessante, né? Muito mais consistente do que foi uma época que você só tinha aquelas, como eu mostrei, né? Aquelas telas clássicas da Maria Quitéria, ou a tela famosa da Joana Angélica, do Labatu, né? Que é o que, inclusive, aparecia nas ruas, né? O pessoal levava aqueles estandartes, né? Nos desfiles e tal. Muito interessante, né? Eu fico pensando o quanto, assim, se isso está chegando no processo de formação dos licenciandos de História, né? Que é uma disciplina que eu gosto tanto e que ela é tão recortadinha, né? Ela tem agora 2 horas semanais. E isso, quer dizer, não dá tempo realmente, né, para o professor, mas o quanto poderia ter sido mais enfatizado, né? Eu me lembro, vou passar porque tem já uma pergunta aqui, eu me lembro, viu, Daniel, há alguns anos atrás a gente fez um jogo que era sobre a Revolta dos Búzios, Ecos da Liberdade. E a gente fez baseado na resolução de que você tinha que estudar as revoltas afrodescendentes, essa coisa toda, né? E aí a gente foi para a escola achando que os professores sabiam que era a Revolta dos Búzios e que iam entender facilmente. Eles não sabiam o que era. Então, você vê todas essas lacunas, né? Mas eu vou passar aqui, que já tem uma pergunta. Só está perguntando aqui, quanto tempo, de fato, duraram essas batalhas? Aí ela está perguntando isso por quê? Acredito que elas pipocaram aqui e ali, mas foi tudo no mesmo período? Ela está perguntando. Sim, vamos tentar pensar a guerra da independência o seguinte. Ela é uma guerra que tem, assim, ela tem um final, claro, 2 de julho, quer dizer, final, claro, o final mais comum atribuído é 2 de julho, que é quando o Salvador é tomada, você ainda tem algumas rusgas civis e ainda tem a batalha, né, dos Periquitos de 1824, mas enfim, fundamentalmente é 2 de julho, né, e ela começa quase que um ano anterior no conflito que tem em Cachoeira, que eu comentei há pouco. Alguns historiadores assim entendem que os conflitos armados em Salvador, que inclusive vão resultar na morte da Joana Angélica em fevereiro de 1822, seriam também já parte ali do conflito e tal, mas isso aí acho que tem um pouco de... os pesquisadores podem dar argumentos, acho que igualmente satisfatórios nos dois casos, mas acho que tradicionalmente se considera o ataque em Cachoeira o começo, né, quando tem a morte do Tambor Soledade,
e como chama? O 2 de julho, né? Assim, a guerra, se a gente usar alguma escala de referência de grandes batalhas, talvez o 2 de julho, a guerra de independência na Bahia, não tenha sido uma guerra de grandes, assim, volumosos, imensos, batalhas e tal. Mas claro que se a gente está usando alguma escala de referência. Mas ela foi uma guerra bastante marcada pelo ser, pela fome, pela carestia, né? E algumas batalhas, digamos assim, pontuais mais significativas. Tem a Batalha do Funil, em Taparica, depois você tem a Batalha em Pirajá, que talvez seja a batalha mais, uma das batalhas mais relembradas, mais simbólicas e de fato mais importantes mesmo, que aconteceu já em... Deixa eu só pegar a data aqui para não falar besteira aqui, para não me confundir com outra. Eu até anotei aqui para a gente conversar. Salvo engano, ela é isso. Novembro de 22, tá? É isso mesmo. Então, em novembro de 22 ela vai acontecer. E ela é uma batalha relativamente importante porque o exército, né, baiano, ele vinha, de alguma maneira, também padecendo de uma luta, de muita dificuldade para se manter na guerra, juntamente com o português. Então, a vitória na batalha, né, de Pirajá é uma batalha que também tem um significado importante ali para o fôlego da guerra, né, o fôlego baiano, depois brasileiro, no conflito. E depois a Batalha de Taparica, que de fato, né, digamos assim, sacramenta a percepção portuguesa que ele não, de fato, não vai conseguir fugir do cerco, né? Então, nos meses seguintes os portugueses já consideram, levantam mesmo a bola, né, o Madeira de Melo, que era o governante das armas, que era necessário negociar algum tipo de saída barra rendição, né? Então elas acontecem mais ou menos nesse intervalo, digamos assim, as batalhas, digamos, de maior vulto, né? Histórico, que a gente chama, né? Então elas acontecem nesse intervalo aí, temporal, né? Então é isso, né? Elas têm uma certa cronologia, assim, uma datação, né? Que é uma guerra de ida e volta, uma guerra de trincheiras, né? Não sei se seria a melhor palavra guerra de trincheiras, mas uma guerra de você tem um conflito, depois você tem um outro, e aí a guerra vai se desenvolvendo, né? Acho que eu respondi, né? Mais alguma? Foi Sol, né, Maria Ferreira? Se eu não respondi. Por enquanto, não. Só Sol que está. Só Sol que Tá. perguntou. Então, Gente, se então tiver alguma pergunta, ela disse que respondeu. Por enquanto, tá. não. Eu só tenho assim. Eu só, eu só não consigo. Não, só uma dúvida que eu tenho, já que a gente está Tá. com o mapa ainda aqui, né? É que, para mim, é importante, né? É essa questão de me localizar no acontecimento, né? Assim, os portugueses entravam pela ponte do Funil, né? Hoje tem a ponte do Funil, na época não tinha, ali tem um forte, né? Não sei se procede. Eles entravam pela aquela, essas águas que são mais calmas, por conta disso, que eles não vinham por dentro da Baía de Todos os Santos. Quer dizer, tudo é Sim, Baía de Todos os Santos, mas eles entravam por é, essa região, que é o lado da ilha a água é mais calma, né? Que não tem um vento muito forte, né? sim. E a Ó, partir daí, a turma da ilha foi sufocando o exército português com essa coisa de suprimentos, né? Minando esses navios, destruindo esses navios que vinham trazendo suprimentos para a cidade. É mais ou menos isso que aconteceu? isso sim. Essa parte do uso, digamos assim, do fator da dinâmica da maré, eu particularmente não tenho como te confirmar muito, não é muito meu conhecimento, assim. Mas faz sentido, pensando aqui por alto, assim, talvez alguém que esteja presente possa confirmar, mas é nessa região sim. Geograficamente você consegue confirmar. E a chave de compreensão, pelo menos a principal que você colocou, é essa mesmo. A disputa por Itaparica tinha muito a ver com essa possibilidade dos portugueses de ter fôlego, né? E aí, no caso, fôlego de saída, fôlego de abastecimento, né? Porque os outros acessos, né, que seria o que a gente chama de Estrada das Boiadas, né? Essa parte mais, digamos assim, onde hoje é isso, Plataforma, meio Pirajá, Campinas de Pirajá, essa região onde hoje, na cidade, né, atualmente, ela estava progressivamente cada vez mais dominada pelo exército local, né, português. Então,
a inflação. Tem um estudo, tem uma tese de doutorado recente, tem duas teses, né, assim, mais recentes, sobre a guerra, né, que é a tese do professor Sérgio Guerra Filho, um pouco mais voltada para o sentimento antilusitano, essas disputas antilusitanas um pouco antes da guerra, e também um trabalho do Marcelo Siquara, também, que é sobre, aí é sobre exatamente o cotidiano mesmo, né? Sobre como esse cotidiano, assim, do vocabulário de independência, dessas guerras, eu acho que aí, estou te falando isso, Márcio, porque eu acho que principalmente na tese do professor Marcelo, tem um detalhamento sobre esses usos mais, digamos assim, pontuais, né, do seco na batalha nas boiadas, depois em Itaparica. A gente pode até dar uma confirmada, depois eu te passo Sim, sim. essa informação, mas eu acho que era um pouco isso aí. Tá? Ô, Daniel, eu Oi. fiz uma provocação e aí tem uma pergunta aqui de Bruno, uma provocação de escola. Eu vou ler aqui para você. Aí Breno coloca, como foi levantado o colégio, a questão que eu estava falando, né? Durante o ensino fundamental, médio, tinha-se a ideia do conflito pacífico, da remoção das tropas portuguesas. O quanto isso foi prejudicial? Aí ele pergunta, era esse o senso comum que eu tive? Ele diz, né? Era esse o senso comum que eu tive durante esse tempo da escola, né? Pelo menos no ensino fundamental e médio. Aí ele está perguntando essa ideia, né, de que todos esses movimentos no Brasil são pacíficos, que o povo brasileiro é mais ou menos isso aí, ele está querendo saber. Talvez essa seja uma das chaves de interpretar esse tipo de percepção, né? Você não entender, por exemplo, o fim da Guerra 2 de Julho como um massacre, por exemplo. Né? Se o contrário de pacífico teria sido um suposto massacre, né? Ou uma mortandade muito grande. De fato, não foi. Foi muito mais negociada. Até porque boa parte, aí a gente pode voltar para algumas coisas, assim, a noção de ruptura e de conflito civil, ela não está dada desde o começo, por exemplo. Quando essa elite, né, baiana, digamos assim, depois brasileira, ela migra para Cachoeira, né, para o Recôncavo, e ela sai da capital, não estava dado a ruptura de imediato, era um processo político em negociação, né? Uma dupla monarquia, não sei se uma dupla monarquia nesse caso, não sei se a gente poderia falar assim, mas um processo ainda de muita negociação e não necessariamente muito conflito civil. Muito embora o cotidiano da capital tenha sido marcado por bastante atritos físicos, né? Violentos, né? Principalmente porque no cotidiano da cidade, a tese do professor, tanto dessas duas teses que eu citei, elas pontuam muito bem isso, né? Assim, ela era marcada por conflitos de ordem econômica, né? Então, os portugueses estavam muito ligados aos setores do abastecimento cotidiano de alimentos, de comércio, né? Então, a inflação, a carestia, a sobrevivência das pessoas, ela estava intimamente ligada a digamos, elementos nacionalistas, vamos chamar aqui entre aspas, né? De sentimento anti-português. Então, assim, na disputa pela alimentação e por essa subsistência, os conflitos não eram nada pacíficos, né? Isso de fato isso inclusive esse sentimento antilusitano vai perdurar depois da guerra e vai continuar assim, durante algumas décadas, né? Inclusive a celebração do 2 de julho, as primeiras, elas tinham esse elemento antilusitano bastante evidenciado e um tônus radical que não tem nada a ver com o pacífico, né? Do que já foi vivenciado, bastante grande, assim, né? Diga, Márcio. Ali na região de Itaparica, né, onde é o povoado de Itaparica, né? Como é que ali era um lugar onde tinham fazendas? Como é que funcionava isso nessa época, né? Tinham nobres com escravos? Como é que ou era um lugar, uma vila de pescadores com populares? Não, eu acho que tinha os dois, assim, tanto pequenas vilas e seria hoje a gente poderia chamar pequenas comunidades, né? Você tinha pequenas fazendas, você tinha pequenas fábricas. Quem faz uma descrição, Márcio, muito interessante disso, tem um contemporâneo, tem dois cronistas, melhor dizendo, sobre Itaparica, que eles comentam as fazendas que tem assim. Eu, particularmente, Márcio, nunca vi nenhum desenho ou iconografia que represente muito esse cotidiano de lá, sabe? Mas você tem algumas pequenas médias propriedades, pequenas unidades fabris de alimentos e pequenas vilas de pescadores, exatamente como você comentou, né? Fazer uma observação importante sobre uma coisa que a gente estava conversando aqui no background, né? Sobre essa prática da capoeira, acho que você comentou isso, né? Da Maria Filipa, né? Lembra que você comentou? Pois é, essa coisa da capoeira, que aí a gente entra num ponto que é interessante,
assim, capoeira, ela era uma, assim, ela tem uma história, a própria que a gente consegue como capoeira, né? Então, assim, jogar capoeira aparece na documentação de variadas formas. E uma delas é que vai lembrar um pouco da luta marcial que a gente conhece, da dimensão da luta, do que a gente conhece como capoeira, né? Que faz parte da capoeira também, a dimensão da luta marcial. Mas nem sempre isso é tão automático, entendeu? É isso que eu queria chamar a atenção. Assim, às vezes a gente pode criar uma certa imagética na cabeça, assim, que as Maria Filipa, Barra, Vedetas e os outros membros, digamos assim, descendentes dos africanos, assim, né, eles teriam essa prática da capoeira tão estabelecida, tal como a gente conhece hoje, pode ser que não seja, entendeu? Teria que dar uma olhada um pouquinho mais de cuidado, assim, para associar digamos assim, esse talento marcial a esses sujeitos, assim. Não, Até imagino. porque aí eu acho que a gente pode dar uma pesquisada melhor, refinar isso aí, ver se tem na documentação, por exemplo, conflitos físicos, né? Entre, por exemplo, com portugueses ou não, dentro do próprio exército também tinha, se esse tipo de habilidade aparece na documentação, né? Mas só para... Porque você falou na hora, eu fiquei com isso na cabeça. Porque, na verdade, assim, eu já joguei capoeira, né? E capoeira, Uhum. durante o meu grupo de capoeira, uma vez fez um estudo sobre a capoeira. A Uhum. capoeira, na verdade, como a gente conhece hoje, ela só surgiu no meados do século XX, né? Quando o mestre Bimba ele formatou a capoeira tal como arte marcial oriental, né? Nomeou os golpes, fez criou as rotinas, sequências de movimentos, aquela coisa toda. Uhum. A capoeira antigamente só chamava de capoeiragens, né? Que eram na verdade, Sim. onde os escravos, eles na capoeira da fazenda, né? Que é aquela grama rala, né? É onde Uhum. eles praticavam, onde eles faziam culto à sua ancestralidade, né? Seus costumes, seus hábitos, né? E por uma questão de assim, deixar eles calmos, né? Os feitores, né? Os donos das fazendas, eles aceitavam essa condição. Então, eu imagino que nessa época de Maria Filipa, a capoeira não era formatada, era, na verdade, a luta do escravo, né? Não era como a gente conhece hoje, que existe uma Sim, tradição, talvez seja, né? Sim, cultura nesse sentido, hebraica, sim. né? Depois a gente pode, assim, tem um texto, um livro famoso, né? Um historiador, né? Que é inclusive professor da UFMA, né? Carlos Líbano, que fala sobre a capoeira escrava, né? Nesse comecinho do século XIX, que pode... E em termos de Sim. imagem, tem um desenho que não salvo engano, não é na Bahia, mas é de alguém que desenhou a Bahia, que é do próprio Rugendas, né? Que é a capoeira, que é um desenho famoso, onde você tem ali uma representação dessa, pelo menos assim, algum nível de representação imagético da capoeira. E aí tem uma coisa, aproveitando aí que tá falando de imagem, assim, tem uma observação, digamos assim, metodológica sobre as imagens, assim. Eu até coloquei isso na postagem do Instagram que eu fiz para chamar o pessoal aqui para o evento, e ao longo da conversa que eu pontuei isso aqui e ali, agora eu vou tentar dar uma sistematizada antes que eu esqueça, que é o seguinte, diferente da fotografia, assim, onde normalmente quem trabalha com fotografia parte de um princípio, que a fotografia ela tem uma conexão com o real, ou melhor, com o referente, né? Tipo assim, aquilo, para aquela foto existir, pelo menos até onde a gente conhece, a pessoa teve que estar ali para fazer a foto. A partir disso tem milhões de intervenções, no olhar, no recorte, na edição, blá blá blá. Mas aquela relação com o referente real existe. No caso das outras formas de iconografia, pintura, gravura, aquarela e tal, essa conexão com o referente, ou seja, com o real, é um pouco mais complexa. Por que eu estou falando isso? Porque, por exemplo, quando a gente vai olhar aqueles desenhos da Maria Quitéria, a gente tem a noção de que Augusto, por exemplo, Augusto Early, que é o gravador, ele realmente, tudo indica que ele estava com Maria Quitéria na frente dele, desenhando. Então, assim, a conexão com a realidade, com a verossimilhança, né, com o fidedigno, né, com um certo rigor na representação, ela tende a ser maior, assim, ou pelo menos a gente querer que ela seja maior. E eu acho que tudo indica que tem mesmo, por uma razão muito simples não, assim, muito evidente, muito clara. Principalmente as imagens que foram gravuradas, ou seja, editadas. Eu parto da seguinte ideia, que não é minha, claro, mas eu já li muito sobre isso, que é,
Se elas fossem completamente deslocadas do seu referente real, elas perderiam um pouco do seu sentido social, sabe? Então, vocês precisavam ter algum nível de referência, de fato, com o que acontecia no cotidiano, porque boa parte dessas imagens serviam para comunicar a sujeitos de outros lugares sobre né, o lugar que eles não conheciam. Vou dar um exemplo assim mais prático, para deixar mais claro. Marianne Graham fez desenhos sobre uma determinada situação na Bahia. Quando virava a gravura, eu acho que o gravador realmente colocava bastante elementos assim, mas também não destoava muito. Vou dar um exemplo aqui no que eu trouxe, inclusive, para isso, né? Ó, veja esse desenho, né? No caso aqui do Von Martius, e a gravura que depois se originou, uma das, né? Ou talvez a mais famosa. Você vê que tem conexões, né? Então, não são conexões imediatas, não são conexões de realidade, né? A gente pode discutir isso bastante, mas tem algum nível de referência. Então, assim, isso vale para as outras coisas, por exemplo, da capoeira, isso vale para a Malactéria, isso vale para construir talvez, né? Não sei como é no caso do jogo, no jogo talvez tenha outra dinâmica, né? Em termos de liberdade de criativa, liberdade poética, de construir cenários, pessoas, ambientes. Mas eu acho que existe algum nível também de confiabilidade nesse sentido, de referência em coreografias que não sejam uma fotografia, né? Assim, eu acho muito difícil elas serem completamente, por quem esteve ali, óbvio, né? Muito, muito distantes do que a gente está vendo, tá? Ou que existiu na prática, isso que eu queria dizer. Tá? Mas já coloca a gente num lugar. Eu acho que eu pelo menos me senti assim. Isso. Acho que a palavra que você colocou é essa, né? Coloca a gente num lugar. O que a gente vai sentir e deduzir são outras coisas. Mas faz esse movimento mesmo. Eu acho que elas têm um nível de. Ainda mais. Assim, naquela imagem de Taparica, naquela imagem de Taparica mesmo, eu me vi em Taparica naquele período ali, né? Eu já conheço Sim, Taparica hoje em dia, né? E naquela imagem ali eu me transportei, me transportei um pouquinho. Fiz esse exercício de abstração, que é o que é interessante para a gente que vai construir esse cenário dentro de um jogo. Né? exatamente, é. E aí quando você cruza, quando você tem a chance, aí volta um pouco do começo da conversa de hoje, né? Quando você tem um repertório cada vez maior de referências iconográficas, né? Feitas em contextos diferentes, por pessoas diferentes, e que a gente consegue cruzar, criar essa riqueza iconográfica, mais alguns pontos de referência, digamos assim, a gente consolida, né? Então, acho que o professor Aline falou aqui no começo, aqui no bastidores, quando estava a gente conversando, né? Você fazer algumas revoltas populares, alguns eventos históricos, eles têm geraram, na época, depois um pouco depois, assim, meio que imediato, uma riqueza iconográfica muito poderosa, que não é o caso do 2 de julho, pelo menos o que a gente conhece. Tá? Então, falar do 2 de julho com iconografia de época é um desafio. Falar sobre a Bahia do século XIX com iconografia de época melhorou bastante. E tem melhorado. E quem sabe um dia a gente possa falar, né, bem das duas coisas. Mas, por enquanto, ainda não surgiu muita coisa. Então, um exemplo, né, essas batalhas, esses sujeitos que foram contemporâneos, até onde eu sei, talvez a Mariquitéria tinha tido a melhor sorte, ou melhor, a gente tenha tido a melhor sorte com a Mariquitéria até hoje, né? Acho que isso é uma coisa importante de amarrar aqui na conversa. Bom, é isso. Tem mais alguma pergunta? Que agora eu me perdi aqui, eu fui passar as imagens, passei aqui. Tem só os comentários que o Sol fez em relação à fala de Márcio, mas eu acho que você pode continuar. Então pronto. Então, assim, já meio que já também a gente chegando nos finalmente, acho que uma última imagem, mas que pensei aqui para a gente conversar, tem a ver com Taparica. Tem assim, esse desenho do Von Martius, que eu comentei que estão no livro aqui, que eu vou tentar providenciar para a gente, para vocês, né? Ele mostra a vegetação, por exemplo, de Taparica, aquele universo, né, que chega. Mas existe um outro desenho que é muito bonito, que também é do Instituto Flávio Abubaqui, que é uma gravura. Essa gravura não ela é relativamente conhecida, mas a cópia original dela é muito legal, porque quando você pensa ela enquanto objeto, ela ganha uma dimensão absurda, que é o seguinte, são, digamos assim, panorâmicas, que eram feitas com o objetivo exatamente de criar para quem não tinha visitado o lugar, né, no caso a Bahia, uma sensação de realidade. Então você fazia literalmente desenhos gigantescos. Então, por exemplo, esse desenho tem quase 3 metros e pouco de comprimento, onde você pegava como chama
essa aquarela e colava mesmo numa rotunda, né? Então fazia quase que um ângulo de 360 graus, para você criar a sensação de você estar entrando na Bahia, sabe? E nesse desenho, que foi feito por um militar inglês chamado Emerix Vidal, ele desenhou um pouco da entrada da Baía de Todos os Santos olhando Taparica. Então, Márcio, esse desenho aí seria, né, exatamente na visão desse autor, a visão de quem chegava na Baía de Todos os Santos para chegar nas ilhas de Taparica, tá vendo? E é interessante porque, além dos barcos, que você pode comparar com os barcos que você visualizou ali nos desenhos que eu trouxe anteriormente e nos barcos que estão no Rugendas, você tem aí talvez um dos registros mais raros que tem da pesca de baleia. Consegue ver? Que é bem aqui ao cantinho da direita, né? Tem uma baleia realmente, né? Tá vendo? Exatamente, tem mesmo. Aí você tem os baleeiros ali e tal. Então você tem aqui na direita, ao fundo, a Itaparica, né? O contorno dela, da ilha ali, toda a parte aqui e a pesca. Não, infelizmente, se você der um zoom nesse desenho, obviamente que você vai encontrar só, né, de fato, não vai ter muita definição de flora e fauna. No desenho do Von Martins, você consegue melhorar isso, sabe? Então você consegue desenhar minimamente, ter uma ideia, digamos assim, saindo do mapa e olhando ela de frente, na altura do olhar do observador mesmo, um desenho mais preciso da ilha de Taparica, pelo menos contemporâneo, tá? Se a gente for ampliar o desenho para outras épocas, aí melhora um pouco, porque a gente pode conseguir mais coisas. Mas contemporâneo é um pouco isso, assim. E aí você, né, assim, amarrando aqui a conversa de hoje, você, digamos assim, cada vez mais, né, a gente tem uma riqueza iconográfica para representar essa Bahia da época do 2 de julho, da guerra, não só da guerra, mas também do desfile, que tem permitido a gente a se aproximar um pouco desse universo, dessa guerra aí, né, que, digamos assim, marcou a história do Brasil, né, pelo menos em termos de um conflito social, né, um conflito cívico-social, assim, político, na minha percepção, eu também concordo com essa linha historiográfica, de participação popular muito significativa, muito única na história do Brasil, e que eu acho que, de alguma maneira, se manteve, apesar das mutações, a imensa mutação que tem a festa do 2 de julho, se manteve ainda forte, né, como, digamos assim, uma espécie de núcleo duro do 2 de julho, que é essa participação civil, digamos assim, plural, né, e acontecendo ao mesmo tempo, e com muitas mutações, né? Então, desde a época da guerra, você já tem ali os exércitos provisórios combatendo em prol de uma determinada causa política, né? Isso é importante falar. Ser baiano ou ser português tinha a ver com o nascimento, mas também tinha a ver com uma certa posição política. Acho que de alguma maneira isso também está hoje assim, né, na guerra, né? E quem sabe a gente aí no futuro encontre mais iconografia contemporânea aí, relatos, desenhos, né, gravuras aí de quem vivenciou esse conflito aí que marcou a nossa história. Deixa eu fazer uma pergunta aqui, que eu estava observando, olhando o desenho aqui, observando. Eu percebi que as velas têm uma marca, né? Não sei se elas são necessariamente iguais. Uhum. Não sei dizer. Essa marca tem alguma referência sobre ela? Não, é provável, mas eu não saberia dizer assim. É um desenho relativamente assim. Quem trouxe esse desenho para, digamos assim, para o grande público foi os Mariani, né? A família Mariani tem um desenho desse. Um dos exemplares desse Excess Vidal. Esse que está aqui na tela é do Instituto Flávio Bubaqui. Mas eu não conheço particularmente nenhum estudo assim muito sistematizado sobre essa iconografia e que alguém que tenha comentado sobre esse símbolo aí na pesca de baleia, particularmente não sei, mas é provável. Essa família Mariani era uma família da oligarquia lá da região de Itaparica ou... Não, a família Mariani é a família dos ligados ao Banco da Bahia, né, que durante aí algumas décadas teve uma participação econômica importante aqui no estado e também colecionava arte, né? E aí eles têm esse desenho, né? Esse desenho não, Emerix Excess Vidal original, né? O desenho por completo, sabe? E aí foi eles que a gente meio que descobriu esse desenho por causa deles, entre aspas, mas estudo sistematizado não tem. Que é uma outra coisa, né? O mundo da iconografia, principalmente iconografia do século XIX, ele está começando a ganhar estudos agora, porque da Bahia, né? Porque
Até o acesso antigamente era muito mais difícil, né? Hoje que é começando a surgir as primeiras publicações mais profundas, os primeiros estudos, a primeira sistematização desse universo iconográfico, né? Tem um livro que você mostrou no começo, que é o que eu fiz com a professora Fernanda Terra, professor Chico. Tem outros, claro, outros livros também importantes sobre isso. Mas agora que a gente está começando a ganhar fôlego. Quem sabe daqui a 10 anos eu consigo te responder isso aí. Massa, legal. Mas Tomara. já tem as perguntas bem provocando, né? Essa marca aí deve surgir desse significado. E espero que tenha contribuído aí com essa ideia, né, de dar esse repertório visual, assim, essa visualidade do 2 de julho, né, do século XIX. Foi muito bom, Daniel. Eu fiquei aqui, eu sempre gosto de ver, eu gosto de ver fotografia antiga de Salvador, mas ver essas imagens aqui me remeteu a... Você fica pensando, né, naquela hora que você foi mostrando e falando, tentando localizar, a gente fica tentando se encontrar, né? A de Itaparica mesmo, eu fiquei me encontrando ali, a do Centro Histórico também. Então, acho que foi muito bom. Eu estou muito agradecida, porque você pôde contemplar a gente com diferentes imagens e insights para a produção. A princípio, eu espero que os meninos tenham aproveitado bastante, a princípio, para esse jogo de tabuleiro, mas no futuro, quem sabe, se a gente conseguir fazer esse jogo para o digital, né? E essa imersão nessa, não só na questão da história que a gente vai buscar nos livros, na literatura, mas a imagem é fundamental para que a gente possa definir não só a questão do cenário, mas você compreender. Teve uma imagem que você colocou e que é do Centro Histórico, você falou assim, aqui a gente pode compreender como era a vida naquela época. Isso, lugares, né? Isso é muito importante. Eu imagino que isso aconteça em qualquer produção imagética. Eu amei essa imagem. Essa é incrível, né? É muito legal. E é o que você falou, tem uma riqueza de dados e de informação da dinâmica cultural, econômica ali da época, né? Do povo, de como é que o povo vivia. Então, é muito legal mesmo. E acredite, a gente estava super na expectativa, e a expectativa foi super atendida, atingida. E a ideia era exatamente essa, a gente poder ter esse... na verdade, ficou esse acervo, né? Para que a gente possa estar consultando. Sim. E pensar várias coisas, assim. Eu acho que que bom, eu fico feliz. Não, eu acho que é isso também, assim, eu trouxe algumas imagens para, assim, criar, assim, auxiliar nosso olhar sobre a visualidade, porque, assim, de novo, assim, essa imagem, por exemplo, especificamente é de um militar inglês, então, assim, ela está cheia de olhares. Um olhar anti-escravidão, um olhar inglês, vamos chamar assim, entre aspas. Eles eram, digamos assim, extremamente críticos ao nosso nacionalismo. Eles achavam que o Brasil tinha feito uma independência meio não aos moldes deles, né? Então, Narciso acha feio que não é espelho. Então, assim, eles não estavam tão, digamos assim, com vários olhares. Mas a gente também tá. Então, se está todo mundo com olhar, o que cabe a gente é exatamente saber trabalhar com eles, assim, né? E ter digamos assim, a sensibilidade, o trabalho, o olhar crítico de poder ver o que interessa para a gente, usar recursos, né? Cruza com outros desenhos, cruza com a bibliografia, cruza com outras coisas e vê o que dá para usar, assim, né? E tem coisas, e no geral sempre sai coisas boas, assim, porque você consegue pensar, né? Sei lá, desde noção de hierarquia, trabalho cotidiano, e aí de novo volta aquele ponto que eu comentei, que eu acho que é um dos principais, assim. Tem um nível de inventividade, mas também eu acho que a gente não pode ir para o outro, jogar o bebê, né, junto com a água fora, assim, entendeu? Não pode ser completamente inventivo, assim, piração da cabeça, porque você não comunica com os seus, né? Não comunica com o que estava... Você tem que dar para quem está imerso naquela narrativa a ideia de como realmente era, né? Então, você não pode... Essa licença poética não é tão aberta. E uma coisa que eu achei muito legal que você falou e que você agora disse aí de outra forma, que é esse olhar de quem registra, de quem produz a imagem, né? Então, assim, esse cara, o inglês, tem esse olhar, tem toda uma questão ideológica por trás. Se a gente pegar uma imagem próxima, né? Nunca é igual, mas assim, do mesmo cenário feito por outra pessoa, são outros aspectos. Então, isso é muito interessante, né? E aí, só pegando aí um gancho, que senão eu fico falando o tempo todo, eu fiquei pensando em cima dessa sua fala aí, o caso
do incêndio de Notre Dame, né? Que eles terminaram indo para a Ubisoft, ofereceu todo o banco de imagens que tinha sido produzido para um jogo. Por quê? Porque eles tentaram ser o mais fidedigno possível da sabia. Notre Dame, né? Então, e aí eles tinham esse acervo. Então, essa coisa, essa linha tênue, né, que separa, que você perguntou do jogo, entre uma representação mais próxima possível do real e essa coisa da fantasia, né, que o jogo traz, de você ter essa liberdade. Então, a depender do propósito, tem que ser muito tênue mesmo, para poder você possibilitar essa coisa de estar próximo, de você se ver ali imaginando como era realmente o mundo, aquela cidade, aquele movimento naquela época. Outra coisa que eu gostei, não conhecia essa imagem de Maria Quitélia que você trouxe aí, né? Eu vi que você colocou no seu Instagram, porque Márcio me passou. E essa coisa meio andrógena, assim, eu fiquei pensando, pô, bem interessante. Porque a que eu conheço é aquela que está no livro, que você passou, inclusive tem um livro que a gente publicou, que é sobre museus. A gente usou, a Edufra usou ela, mas essa eu não conhecia, né? Essa coisa. Eu vi no que Márcio me colocou, e aí eu fiquei pensando, nunca tinha visto essa imagem de Maria Quitélia. Ela foi, digamos assim, ganhou uma certa circularidade recentemente mesmo, assim. Até onde eu sei, teve quem mais estudou ela foi um pesquisador da Escola de Belas Artes aqui da USP, Nathan Gomes. Eu não conheço pessoalmente, mas ele fez um estudo da Maria Quitéria, né, usando exatamente na história da arte essas iconografias e esse desenho, porque assim, o Augusto Early, ele era uma espécie, digamos assim, de viajante do mundo, literalmente. Então, assim, uma parte do acervo dele estava na Austrália. Aí volta aquilo que a gente começou aqui no Bastidores, né? Há 30 anos atrás, ir na Austrália, saber que existia uma imagem de Maria Quitéria na Austrália, ir lá e conhecer a imagem, era quase um projeto de 10 anos, no mínimo. Entendeu? Assim, conseguir dinheiro, né? Conseguir alguém... Enfim, não era uma coisa absolutamente nada a ver do que é hoje. Por exemplo, eu ter um acesso a uma imagem dessa, provavelmente eu estaria 10 anos de trabalho. Entendeu? É bem diferente, bem diferente. Então, assim, a gente conseguir visualizar isso hoje, e aí ele fez um trabalho e fala, né, olha, provavelmente isso aqui foi o estudo do Early para a imagem anterior, e aí você refina muito, né, porque você consegue ver o que é que entrou na imagem que ficou mais clássica, o que é que não entrou, né, assim, por exemplo, né, ele argumenta, o rosto dela é bem mais andrógeno, e a masculinidade estava na farda, mas você vê que nos desenhos que a gente tem dela, a masculinidade está muito mais marcada, quer dizer, está também, mas também está nas armas. Então, quando você pega o desenho, esse primeiro desenho, esse primeiro desenho aqui, tem arma, ele fala, né, tá armada até os dentes. Primeiro que a espingarda é maior que ela, tem uma espada aqui no fundo, que ela de fato acho que tinha mesmo. Uma série de desenhos, mas você vê que a saia, por exemplo, aí uma coisa que volta a falar, né, assim, a Maria Graham, no texto dela que escreveu, ela usava essa saia quadriculadinha. E você vê que todos os desenhos essa saia de alguma maneira permanece. Se alguém desenhasse ela sem saia, eu acho que não, entendeu? Ia sair da referência. Era elemento marcante, né? Agora, que eu conheço mais é a outra é a mais popular. Passa aí, por favor. Sim, essa de cá. Essa não, a outra. Essa aí é que nós conhecemos, né? Assim, que é mais foi veiculada nos livros didáticos. É essa aqui, exatamente. O menino usou essa no livro sobre o museu. Que é a imagem que está aqui no Panteão da Independência, vamos chamar assim, né? Do Museu Paulista, e que faz esse digamos assim. Então, aí hoje, por exemplo, a gente consegue fazer, né, a história reversa, né? Sabe de onde ele tirou, que vai para os estudos, enfim. Tudo isso para dizer que a iconografia do 2 de julho, se ainda a gente não está com a sorte de encontrar o de época, espero que um dia a gente encontre, pelo menos da Bahia do século XIX já dá para ter já dá para brincar um pouco, assim, já dá para brincar, já dá para cada vez mais cercar elas de coisas contemporâneas, então acervos novos que estão sendo descobertos, o Instituto Flávio Bubaqui é importante, porque está em Salvador, tem esses acervos internacionais também estão disponibilizando na Alemanha, na Austrália, né? E aí a gente vai cercando. Vai cercando, exatamente. Esse instituto eu não conhecia também. Eu também não sabia que tem não sei se é memorial na palavra, lá na Lapinha. Eu conheço a Lapinha há muitos anos que eu morei ali perto, mas assim, conheci a casa, né, do Cabo Luca, mas aí virou um memorial, né? Tem também a falando
uma linha histórica, assim, bem interessante. Estou querendo... Tem um memorial agora. Você vê que, aí volta de novo ao pouco do 2 de julho, assim, também a gente não pode ignorar isso. É um movimento, digamos assim, uma festa cívica, patriótica, política, etc. Muito longa, assim, já tem muita raiz profunda na cidade, né? Ela já passou por, digamos, reapropriações de diversas formas, políticas, religiosas, cívicas, né? Então, assim, a memória sobre ela faz parte da própria festa já. Então, assim, mesmo que às vezes a gente, sei lá, vamos supor, descubra esse desenho agora da Maria Quitéria, talvez esse rosto dela e essa representação seja até mais forte, mais poderosa para muita gente, porque diga respeito a outras coisas que não envolvem só a história, envolvem outras coisas mais amplas, né? Mas faz parte. Mas, por outro lado, a gente, no caso aqui, né, falando aqui de um exercício, criar um jogo, criar um negócio, tem que ter um pouco de, pelo menos, atenção. Falar, ó, metodologicamente, eu vou trazer imagem de época, mas eu sei que se for de uma época tal, ela vai estar provavelmente influenciada por esse tipo de olhar. Se for de uma outra época, é outro olhar. Então, assim, é o você caso pode que eu até te escolher, contei mas... do fardamento dos portugueses, que o cara Isso, falou, você pode até escolher, não tem problema o não. fardamento é do século tal, não é nesse período, né? Isso. Então, tem que ter muito cuidado para não ter... Você pode até seguir essa daí, não tem problema nenhum, mas assim, ser uma escolha consciente, assim, olha, eu quero essa porque de repente eu tô aqui, preciso, entendeu? Então, a mesma coisa vale para Maria Filipa, Para vou Maria seguir esse Filipe desenho. ainda mais, né? Porque você usou a figura que todo mundo conhece, mas eu estava vendo que tem uma outra, né, diferente. Aí você tem essa coisa da dúvida, quem era realmente Maria Filipa, né? Tem uma outra diferente. E aqueles episódios que Márcio lhe mandou, tem um engraçado falando exatamente quando é que eles comprovam que o rapaz que estudava, que ela deixa de ser mito, né? Porque havia um registro do cartório, um monte de coisa. Menina, é muita informação, é muito dado. Com certeza, assim. E para a iconografia, por exemplo, tem no caso das mulheres negras, assim, né, escravizadas, etc. Elas foram, digamos assim, elas ganharam muito mais destaque na fotografia quando surgiu aquelas fotografias pequenininhas que a gente chama de carta de visita, né? Que são fotografias em papel, que eram muito mais baratas e elas também serviam para vender como espécie de produto exótico para turista e tal. Então, assim, você tem muita fotografia dessas que, no geral, até hoje são anônimas. A gente não sabe quem são que estão ali. Então, você vê que elas, às vezes, a fotografia é usada para duas personagens históricas diferentes, porque diz respeito a um desejo social mais amplo de dar visualidade a quem a gente quer falar sobre, né? Você tem muita vontade de ver o rosto, em certo sentido, né? Você tem que identificar quem é a pessoa, como ela é, como ela era. Pois é, às vezes, se a ferramenta de pesquisa for um pouco mais apressada, assim, você dá uns Google e aparece, pode fazer, mas assim, vai com calma assim, algumas vezes. Faz um cruzamento, vê outras imagens, vê alguma coisa, que aí você, de vez em quando, você encontra algumas coisas que são mais interessantes. Pois é isso. Eu queria, assim, meu nome, o Márcio também vai fazer os agradecimentos, mas meu nome, em nome da turma aqui, é agradecer. Foi muito importante para a gente. Eu já tinha visto o livro que Márcio levou, muito bonito o livro, não só o conteúdo é importante, mas a beleza estética, falando de imagem, né, é fundamental. Eu amo. Muito obrigada. Obrigado mesmo, de Eu que coração. agradeço, professor. Valeu, obrigado. Obrigado, Daniel. Foi massa. Que bom, estou à disposição, obrigado. Precisando aí de contatos, né, com as instituições aí, indicações, referências, né? Biblioteca Nacional, o próprio Instituto, todas elas, né? Se vocês precisarem da imagem, é só me escrever, Márcio tem meu e-mail, e aí eu digo onde estão os originais, aí é só pedir lá, porque eu acho que ajuda mesmo a gente ter uma noção, né, do que tá. O Castro Maia também tem umas coisas muito legais, fica no Rio, e aí, de alguma maneira, repatriar essas imagens, pelo menos virtualmente para cá, para vocês usarem, e a gente ajudar aí vocês aí. Estão à disposição. Muito obrigada. Obrigada, Obrigado a gente. você. Obrigado. Obrigado, Daniel. Obrigado, Márcio. Obrigado, meus queridos e queridas. Nos vemos quarta-feira. Vamos resgatar Daniel na nossa aula. E vamos Então, conversar. beijo para todo mundo. Muito obrigada, gente. Obrigado a Obrigada. vocês. Tchau, tchau. Tchau, valeu, obrigado. Tchau, tchau.